Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bioconhecer Mais. Eu sou a professora Kátia Fialho, professora universitária, e esse canal foi montado especialmente para vocês, alunos de graduação das áreas de Ciências Biológicas e da área de Saúde. No nosso canal, o material estará reunido em playlists especiais com disciplinas como Biologia Celular e Molecular, Fisiologia Humana, Anatomia, Histologia e Embriologia, Bioquímica e muitas outras disciplinas. Na aula de hoje nós iremos falar sobre carboidratos. Os carboidratos são mocinhos ou vilões? Quem são os carboidratos? Mocinhos ou vilões? Presentes em alimentos como frutas, hortaliças, leguminosas, raízes, pães e massas, esses alimentos passam por um processo de digestão, absorção e um metabolismo bastante especial. E o que são, então, carboidratos? Os carboidratos que estão presentes nos mais variados alimentos, em especial no bolo chocolatudo, né? Eles são considerados macronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que nós precisamos consumi-los em maior quantidade diária. Eles apresentam uma função energética e eles representam em média de 40 a 60% da nossa dieta alimentar e são sugeridos em média 5 porções diárias. Os carboidratos são responsáveis basicamente por liberar a glicose, uma fonte de energia fundamental e crucial para o metabolismo das nossas células. É uma fonte primária, então, de energia e ajuda a regular os níveis glicêmicos. Níveis estes que indivíduos que nós chamamos de normoglicêmicos precisam apresentar valores referenciais de jejum de 70 a 99 miligramas por decilitro de sangue. Esses carboidratos são classificados basicamente como monossacarídeos. O monossacarídeo é a menor unidade que constitui um carboidrato. E eles são representados pelas moléculas de glicose, frutose e galactose. Já os disacarídeos são formados pela união de dois monossacarídeos. Entre eles se destacam sacarose, lactose e a maltose. E os oligosacarídeos representam de 3 a 9 resíduos de carboidratos ligados entre si. Já os polissacarídeos são formados pela união de 10 a mais resíduos de monossacarídeos. Professora, o que seriam mais de 10 resíduos? 11, 20, 50, 1000 resíduos. Neles, nós temos como exemplo o amido, a principal fonte de carboidratos encontrados em muitos alimentos, a celulose presente nas plantas e os glicogênios, hepáticos e muscular. Professora, então nós podemos consumir o bolo chocolatudo? Sim, nós podemos consumir o bolo chocolatudo. A grande importância e os cuidados que nós precisamos tomar é quando consumi-los, como consumi-los, para que eles não aumentem muito os nossos perfis glicêmicos. Então, quem são esses carboidratos, alimentos preferencialmente escolhidos pela maioria de nós? Eles são subdivididos em dois grandes grupos. Os chamados carboidratos simples, e esses representam os alimentos, os carboidratos que nós mais consumimos e mais gostamos. Entre eles estão as guloseimas, bolo, chocolate, refrigerantes, pães brancos, lanches, frituras, as famosas porçõezinhas. Já os carboidratos complexos são aqueles que estão presentes nos alimentos integrais, fontes de fibra. E aqui se destacam arroz integral, vários tipos de feijões, aveia, o próprio pão integral, vegetais e frutas. Os carboidratos simples e complexos, eles apresentam forma de digestão e absorção diferente no nosso organismo. Especialmente os carboidratos simples, eles passam quase que integralmente pelo nosso sistema digestivo e eles são absorvidos muito rapidamente, porque o esvaziamento gástrico é bastante rápido. Já os carboidratos complexos, os mais indicados para o nosso consumo, eles dão maior sensação de saciedade, né? Porque eles demoram muito mais para serem digeridos. Nesse sentido, os carboidratos simples devem ser consumidos com moderação, porque eles são pobres em fibras e nutrientes. Apresentam um alto índice glicêmico ao caírem na corrente sanguínea, promovendo também picos insulinêmicos. São calorias que nós chamamos de vazias,
que rapidamente são absorvidas e estocadas nas nossas células adiposas, os chamados adipócitos, ao invés de serem metabolizados e consumidos como fonte de energia. Nesse sentido, os altos níveis de glicose no sangue promovem uma sensação de cansaço, né, no indivíduo, quando consome grandes quantidades. Já os carboidratos complexos, por sua vez, são ricos em fibras e nutrientes, apresentam baixo índice glicêmico e insulinêmico, logo o seu potencial, né, de promover picos glicêmicos são menores, ajudam a sentir uma sensação de saciedade maior e promovem menos calorias e estimulam naturalmente o metabolismo das nossas células. Muito bem. No processo de digestão e absorção, os carboidratos passam pelo nosso sistema digestório, que compreende a boca, o esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Especialmente o processo de digestão dos carboidratos inicia-se na boca, porque fazendo parte da composição da nossa saliva, existe uma enzima extremamente importante, chamada de alfa-amilase ou amilase salivar. Especialmente os dentes iniciam o processo de digestão mecânica dos alimentos, né, quebrando-os em pedaços menores, iniciam o processo de digestão química através da ação dessa alfa-amilase, que vai quebrar a amilose e a amilopectina em glicose, maltose, maltotriose e destrinas. Uma vez mastigado e deglutido, esse bolo alimentar vai descer pelo esôfago e vai chegar ao estômago. Lá no estômago, os carboidratos, o processo de digestão dos carboidratos são interrompidos, especialmente porque o pH não é favorável, não existem enzimas para dar continuidade ao processo de digestão de carboidratos. Quando nós consumimos carboidratos simples, né, então o processo de digestão começa na boca e esses carboidratos, ao chegar no estômago, eles passam diretamente para o intestino delgado, porque a válvula, né, que promove o fechamento do estômago para o intestino delgado fica afrouxada, né? Então ele fica mais incompetente, digamos assim. Isso favorece com que o esvaziamento gástrico seja muito mais rápido, porque os carboidratos não são digeridos no estômago, lá no intestino, chegando muito rapidamente ao intestino delgado. Lá na primeira porção do intestino delgado, que nós chamamos de duodeno, existe a ação da enzima chamada amilase pancreática, que foi produzida no pâncreas e secretada lá na primeira porção do duodeno. Lá reinicia-se o processo de digestão dos carboidratos, terminando o processo de quebra dos carboidratos, como a maltose, a maltotriose e a destrinas, fazendo com que, por sua vez, eles formem oligosacarídeos. E lá no intestino delgado, esses oligosacarídeos vão gerar produtos finais pelas ações enzimáticas em glicose, frutose e galactose. E lá no enterócito, eles vão ser absorvidos. Já os carboidratos complexos, uma vez que inicia-se o processo de digestão na boca, chegam ao estômago e esse processo de digestão também é interrompido. Porém, as fibras alimentares ajudam a promover uma sensação de saciedade, né? E o esvaziamento gástrico é mais lento, por isto que ao chegarem ao duodeno e no intestino delgado, vão promover um menor pico glicêmico e um menor pico insulinêmico. Eles permanecem mais tempo no estômago. Aqui eu fiz uma representação esquemática do que acontece com os carboidratos após sofrer o término do processo de digestão. Aqui então nós temos uma representação do intestino. Aqui dentro nós temos um lúmen intestinal, que é o local onde ocorreu o término do processo de digestão dos carboidratos. Se a gente pegar um pedacinho aqui dessa região que nós chamamos de vilosidades e dermos um zoom, nós podemos enxergar a célula intestinal. A célula intestinal chama-se enterócitos. Especialmente nessa região apical existem as microvilosidades, onde existem inúmeros transportadores para absorver todos os nutrientes. Em especial os carboidratos, né, que nós estamos falando na aula de hoje. Essa região, que são as microvilosidades, estão voltadas para o lúmen, onde existe uma grande quantidade de glicose. Glicose esta que, por sua vez, veio do processo de digestão dos carboidratos. Especialmente a molécula de glicose, para ser absorvida nessa região,
onde existem as microvelocidades, ela precisa se ligar numa região que é um sítio específico do transportador, mas para que essa glicose possa entrar dentro da célula, ser absorvida e chegar ao vaso sanguíneo, é preciso que exista uma outra molécula, né? Nesse caso, um íon, que é chamado de sódio. Especialmente 2 íons sódio se ligam na porção luminal, especialmente a molécula de glicose se liga e ocorre uma mudança conformacional nessa proteína transportadora. Essa proteína, por sua vez, ela sofre uma modificação conformacional, a molécula de glicose entra dentro da célula, assim como o íon sódio. O íon sódio, por sua vez, não pode ficar no interior da célula, porque ele atrai água e ele vai ser transportado para fora da célula e cotransportado junto com o íon potássio, pela famosa bomba, né, de sódio e potássio. E a molécula de glicose, ela vai ficar especialmente dentro dos enterócitos? Não. Claro que parte vai ser utilizada pela própria célula intestinal, mas a grande maioria vai ser transportado a partir de um transportador de glicose existente na face basal. Esse transportador de glicose chama-se GLUT, e ele vai permitir com que a molécula de glicose finalmente chegue ao vaso sanguíneo. Nesse contexto, todas as células intestinais vão absorver o máximo possível de glicose e essa glicose vai chegar à corrente sanguínea. Assim que os níveis de glicose na corrente sanguínea começam a aumentar, consequentemente nós temos a produção e secreção do hormônio insulina, que é o hormônio regulador da glicemia. À medida que a concentração de glicose aumenta, a concentração de insulina aumenta. E aí, se nós consumirmos carboidratos simples, ocorre um aumento muito grande de glicose na corrente sanguínea, seguida de um pico de insulina. Quando nós comemos carboidratos complexos, eles levam mais tempo para sofrer digestão. O processo de termodigestão e absorção aqui no intestino delgado é mais lenta. O pico de glicose e de insulina, consequentemente, é menor. E o que vai acontecer então com essa glicose, com essa insulina? Agora, essa glicose vai ser destinada a todas as células do nosso corpo, como por exemplo a célula neuronal, né, que é a célula nervosa que precisa de glicose para o seu funcionamento, a própria fibra muscular, que também vai consumir, as células cardíacas, né, então também precisam de glicose, assim como todas as outras células do nosso organismo. Os mecanismos de absorção e metabolização de glicose nós veremos nas aulas mais à frente. Então, sabendo que o processo de digestão, de esvaziamento gástrico e absorção são diferentes para os carboidratos complexos e simples, é importante destacar e fazer boas escolhas com relação a estes, preferindo sempre os carboidratos complexos, para evitar menores picos glicêmicos e insulinêmicos. Bom, aqui eu separei um quadro, né, algumas imagens para identificar para vocês, né, que os carboidratos de baixo índice glicêmico nós podemos encontrar em alimentos como ameixa, maçã, pera e iogurte light. Já os carboidratos de índice glicêmico moderado nós encontramos frutas como uvas, pêssegos, abacaxi, sucos, os sucos de frutas, mesmo que naturais, eles apresentam alto índice glicêmico a moderado, especialmente porque eles são feitos com uma quantidade muito maior de frutas. E os pães, né, o pão integral. Já os alimentos tidos como carboidratos de alto índice glicêmico, eles podem ser consumidos, especialmente em determinados momentos do dia, que exige uma maior demanda metabólica. Entre eles, nós temos as bebidas isotônicas, atletas, por exemplo, que consomem os géis de carboidratos, né, para fornecer energia para o trabalho de contração muscular, barras de cereais e a banana. Muito bem, aqui eu coloquei então uma representação para a gente entender um pouquinho o que acontece metabolicamente com o nosso organismo, especialmente os carboidratos de baixo índice glicêmico, né, por exemplo, que são encontrados nas saladas, nos grãos, nas oleaginosas. Então eles apresentam um pico de digestão e absorção mais lenta, aumentando sim a concentração de glicose na corrente sanguínea e, como eu mostrei para vocês, ao serem absorvidos pelos enterócitos, eles vão chegar à corrente sanguínea. Ao chegarem na corrente sanguínea, os glúteos
presentes na membrana plasmática de grande parte das nossas células, como os GLUT1s, vão absorver essa glicose, né, frente ao hormônio insulina, que é o hormônio regulador da glicemia, e essa glicose vai ser utilizada para o metabolismo energético. Já quando nós consumimos os chamados carboidratos de alto índice glicêmico, presente nos alimentos como açúcares, as guloseimas, arroz, pães e batatas, né, pães e massas de farinhas brancas, eles têm um processo de digestão muito rápido, consequentemente aumentam muito a concentração de glicose na corrente sanguínea e especialmente sinalizam uma maior secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Nesse sentido, essa molécula de insulina vai se ligar aos receptores presentes nas nossas células adiposas, também nas nossas células que vão captar parte dessa glicose e para células musculares. Para os atletas, o consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, eles promovem ali um alto rendimento celular, né, para as células musculares, especialmente porque os GLUT4 se abrem e as células musculares captam essa glicose. Então, os atletas, eles precisam dessa demanda energética bastante grande e podem consumir antes de maratonas, de treinos que tem uma demanda energética bastante grande, consumir esses carboidratos de alto índice glicêmico. Já nós, réis mortais, devemos comê-los e consumimos com moderação. Por quê? Ao passo que a célula muscular utiliza, a célula adiposa também. E para os indivíduos que são sedentários ou que não são praticantes de exercícios físicos, os GLUT4 que estão presentes nas células adiposas também se abrem. E essa glicose vai ser convertida em ácido graxo, nem dando a possibilidade deles serem metabolizados. Então, por isso que os carboidratos simples podem ser utilizados sim, consumir o bolo chocolatudo sim, massas brancas para fornecer energia, especialmente quando o organismo demanda de um gasto energético bastante grande. Caso contrário, a gente deve consumi-los com moderação e dar preferência aos carboidratos de baixo índice glicêmico. Especialmente, né, então, porque o hormônio insulina, que é chamado de hormônio regulador da insulina, ele se liga, né, ele está acoplado na membrana plasmática das nossas células, aos receptores encontrados na membrana das nossas células, e essa molécula de glicose só pode ser absorvida quando o hormônio insulina se liga aos respectivos receptores, promovendo então a absorção dessa glicose. Uma vez que esses mecanismos de produção e secreção de insulina começam a ficar comprometidos, essa captação de glicose fica prejudicada. E, nesse sentido, então, eu coloquei aqui alguns alimentos, né, que a gente pode e deve consumir, que são os chamados de alimentos de baixo índice glicêmico, né, que apresenta ali um valor de aproximadamente 55, onde nós encontramos, né, na cenoura, brócolis, berinjela, feijão, grão de bico, ervilha, batata doce, mandioca e lentilha. Claro que a gente precisa ficar bastante atento à forma de preparo desses alimentos, mas eles fornecem ali um baixo índice glicêmico. Entre as frutas, né, não são todas as frutas assim que são liberadas, mas maçã, morango, laranja, a banana, alguns tipos específicos de banana, maçã, pera, ameixa e damasco também são alimentos aí que podem ser consumidos. Bom, e qual a importância, né, de fazer boas escolhas entre os alimentos de alto ou baixo índice glicêmico? Porque para que nós possamos manter a normalidade glicêmica, é preciso então que a gente faça boas opções. E evite aí, né, uma sobrecarga glicêmica e insulinêmica ao consumir carboidratos na nossa dieta alimentar, né? Então, a glicemia normal, os indivíduos normoglicêmicos, ao fazerem os exames, né, de rotina, eles devem apresentar uma glicemia entre 70 e 99 miligramas por decilitro de sangue, índices que estão entre 100 miligramas por decilitro de sangue e 125 já são considerados indivíduos pré-diabéticos, é uma situação de alerta, né? E a síndrome metabólica mais comum, né, conhecida como diabetes, ela é caracterizada, já diagnosticada, quando os parâmetros de glicemia basal na situação de jejum encontram-se acima de 126 miligramas por decilitro de sangue.
Por que que esses índices aumentados de glicose na corrente sanguínea são prejudiciais? Se vocês observarem essas representações aqui embaixo, né, as hemácias são as células, né, que transportam oxigênio para todas as nossas células. Os níveis de glicose abaixo, eles vão caracterizar o que a gente chama de baixa glicemia. Low representa uma concentração menor do que 70 mg por decilitro de sangue. Isso já seria uma situação difícil para o nosso organismo manter o seu funcionamento energético e metabólico. E os níveis acima de 126 mg por decilitro de sangue deixa o sangue com uma sobrecarga de glicose, ele fica mais viscoso, encontrando muito mais resistência para circular dentro dos vasos sanguíneos, oferecendo muitas implicações a médio e longo prazo, né? Então, por isso, a escolha de carboidratos, dos tipos de carboidratos para o nosso consumo alimentar é bastante importante, tá? Pessoal, por hoje nós temos esse conteúdo. Nas próximas aulas nós daremos continuidade ao metabolismo energético de carboidratos, o que acontece com eles quando eles entram e chegam dentro das nossas células, quais são as vias metabólicas, as enzimas que estão relacionadas a isso, ok? Então, eu deixo aqui o recado para vocês de hoje, especialmente se inscrevam no canal Bioconhecer Mais. Nós queremos as suas sugestões, temas de interesse de vocês e aguardamos para o próximo encontro. Um forte abraço a todos.